Pai, nós apresentamos então este momento de oração, de disposição das Escrituras, e assim como de manhã o Senhor falou com todos nós que estivemos aqui, que dessa forma aconteça agora também nesta noite. Senhor Jesus Cristo, sem o Teu Santo Espírito é impossível que nós sejamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Conceda-nos essa graça que tanto necessitamos da ação do Teu Santo Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo, sejam bem-vindos neste lugar e nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Semana passada, então, nós estamos aí no livro de Jonas, expondo versículo por versículo. Nós vamos abrir em Jonas capítulo 1, nós vamos ler do 16 a 17 até o versículo 1, porque na verdade 2 até o 10, no próximo culto eu vou estar expondo eles. Então você pode abrir a sua Bíblia aí, vai estar no Data Show. O que eu quero orientá-los é o seguinte: mantenha a sua Bíblia aberta em Jonas. Mantenha a sua Bíblia aberta em Jonas, porque nos outros versículos o Lucas vai estar então expondo, vai estar colocando no Data Show, ok? Então fica todo mundo aí sentadinho, quietinho, que nós vamos então fazer a leitura daqui a pouco. Mas antes eu quero que, enquanto o irmão Gustavo vai ajudando vocês aí, eu vou estar fazendo a leitura do resumo, o resumo da semana passada. Então preste atenção em mim aqui todos, prestem atenção em mim, enquanto o irmão Gustavo vai ajudando vocês aí. Olhe para mim, o irmão Gustavo vai estar trabalhando. Dos versículos 8 ao 15, na semana passada, nós vimos que Jonas, ele foi encurralado pelos marinheiros, num interrogatório, como o principal suspeito daquela grande tempestade que eles estavam afligindo o navio, e Jonas, então, ele era culpado disso tudo, ele vem a confessar isso também. A pergunta principal que os marinheiros fizeram para Jonas foi: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, esta maldade? Isso está no verso 8, então nós trabalhamos esse versículo diz: declara-nos tu agora, Jonas, por causa de quem nos sobreveio este mal, esta maldade? Baseado nessa pergunta, nós buscamos outros textos que nos ensinaram que o pecado de um só homem pode afetar a muitos. No versículo 12b, Jonas, como eu já disse, confessou que era o culpado daquela situação, daquela grande tempestade ter vindo sobre eles, por estar fugindo do Senhor Deus, ok? Olhe para mim, depois eu vou ler os versículos aí. Jonas também afirmou que somente quando ele fosse lançado ao mar, aquela tempestade cessaria. Então nós vimos isso também a semana passada. Mas os marinheiros não deram ouvidos a Jonas, eles tentaram de outro meio. Naquele momento eles começaram a remar, começaram a tentar voltar para o porto, mas sem sucesso, até porque quanto mais eles faziam isso, mais a tempestade ela ficava cada vez pior. Eles até tentaram ajudar Jonas, mas era inútil aquele esforço. Os marinheiros clamaram ao Senhor para que ninguém viesse a morrer, já que aquela tempestade era provocada pelo próprio Senhor Deus, e que o sangue inocente não caísse sobre ninguém, caísse sobre a responsabilidade dos marinheiros. Eles suplicaram ao Senhor que o sangue deles, se for morrer alguém aqui, que não caia o sangue sobre nós, que nós não sejamos acusados deste mal e que não sejamos culpados disso. Também eles não tiveram outra opção, não adiantou, o Senhor Deus, ele insistiu, ele queria que Jonas fosse lançado ao mar. E aí então eles fizeram isso e o mar se acalmou. Amém? Então isso foi que nós trabalhamos a semana passada. Então agora nós vamos ler então Jonas 1, 16 a 17, versículo 1. Vamos lá. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, deste grande peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Amém?
Então nós vamos trabalhar esses 3 versículos, que é o que vai dar tempo hoje, pelas limitações que nós estamos tendo de horário. Então, versículo 16, 17, versículo 1. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou no Data Show, que fica mais fácil para você aí. Então agora olhe para mim, vamos então dar andamento agora, fazer uma introdução a respeito disso. Então o que nós vamos ver hoje? O temor desses homens pagãos, resultando em ações de graças. Então você vê que esses homens temeram e agiram, tiveram atitudes, ações de graças ao Senhor. A providência do Senhor para salvar Jonas, de ser morto em alto mar, porque ele é jogado no alto mar, se ele ficasse ali ia ser morto. Então o Senhor Deus providencia então esse grande peixe para salvá-lo. Quando nós meditamos versículo por versículo, a gente começa a entender de uma outra forma a Sagrada Escritura. Começa a extrair esses detalhes que passa de ser desapercebido quando você faz uma leitura sem meditação. Deus, ele disciplina quem ama. Isso baseado também em Hebreus capítulo 12, versículo de 4 a 12. Ele disciplina Jonas, porque ele ama Jonas. Ele não quer que Jonas morra. Jonas se rende ao Senhor depois de duras e penosas horas e dias naquelas entranhas daquele grande peixe. A oração de Jonas, Jonas então ele faz a oração aqui no capítulo 2, mas como nós vamos só ficar no outro culto, nós vamos expor do 2 ao 10, Jonas ele cita várias passagens de Salmos, praticamente idênticos, até porque era muito comum, ele poderia conhecer os Salmos, ele era um profeta e certamente passava no templo. Então Jonas cita na oração dele algumas partes dos Salmos. Então nós vamos ver isso também com ações de graças e louvor, reconhecendo até o livramento que ele teve. O Senhor Deus perdoa Jonas e o retira daquele lugar, lhe dando uma nova chance. Lógico que nós vamos ver isso tudo aqui hoje, nós vamos ver só os 3 primeiros aqui. Então vamos lá, Jonas capítulo 1, então preste atenção agora, atenção nas palavras, para que nós possamos estar aproveitando o máximo dessa palavra. Temeram, pois, estes homens, versículo 16, ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olhe para mim, enquanto Jonas virava as costas para Deus, aqueles marinheiros se voltavam para o Senhor. Olha que interessante. Eles se voltaram para o Senhor. A tempestade nos marinheiros provocava um temor, mas em Jonas a vontade de morrer. No desespero, os marinheiros clamavam ao Senhor, enquanto Jonas ficava em silêncio. Quando lemos sobre as reações dos marinheiros no versículo 14, e vemos os marinheiros e Jonas, se nós não conhecêssemos as suas origens, que já foi apresentado no capítulo 1, desde o versículo 1 ali, 2, 3, diríamos que Jonas era mundano, pagão, e que os marinheiros eram os servos de Deus. Porque o comportamento deles era contraditório à fé que eles professavam. Jonas professava a fé no Deus único, era profeta de Deus, mas ele estava vivendo como um pagão mundano. Aqueles homens que eram pagãos, adoravam vários ídolos, tiveram um comportamento de crentes, de homens crentes em Deus. Veja, a palavra temeram, então no versículo 16, temeram. Enquanto o temor leva homens a se humilharem, a ausência de temor leva à rebeldia. E por que os homens não temem? Por que os homens não temem? Porque acham que ficarão impunes. Por que nós vemos aí jovens de 14 anos de idade que pinta e borda, faz o que quer e ri do policial? Porque ele vai para a cadeia e ele já sabe que ele vai ser solto. Que não tem, ou seja, a impunidade. Agora eu queria saber, eu sou contra, logicamente, a pena de morte, mas sou a favor, em alguns casos de psicopatas, serem prisão perpétua. Agora eu estou dizendo o seguinte, fala que vai ficar preso. Se estivesse nos Estados Unidos com pena de morte, coisas desse sentido. Se esses jovens iam pintar e bordar do jeito que eles fazem. Não. Por que eles fazem isso no Brasil? Porque eles sabem que vai ficar impune. Agora, por que Jonas ou esses homens se comportam com rebeldia? O mundo está brincando, o mundo está sem temor a Deus, porque eles acham que não existe um inferno esperando por eles. É interessante que parece que todo mundo que morre, a pessoa fez o que quis fazer nessa vida. Aí, quando morre, aí as pessoas, olha, de onde você estiver, ore por mim. Primeiro que já está totalmente errado.
Se todo mundo morrer do jeito que está morrendo, fazendo o que quer, do jeito que quer contra Deus, e está indo para o céu, então eu posso fechar minha Bíblia e ir para casa. Jesus morreu à toa. Foi inútil a morte dele. Então deixa eu explicar uma coisa para você. E vai existir uma punição. Vai existir um juízo. Se você morrer sem Cristo, você vai para um lugar que chama Sheol. É o inferno, o lugar dos mortos que não viverão com Deus, nunca mais. Viverão longe de Deus, a ausência de Deus. Existe o paraíso, o lugar dos mortos que ressuscitarão, João capítulo 5, versículo 28 a 29, ressuscitarão para estar com Cristo, para a vida. E aqueles que não praticaram as boas obras, não viveram em Cristo, morreram no pecado, praticando pecado, viveram completamente longe de Deus, renegaram a Cristo na vida, porque não adianta você confessar com a boca e os teus atos provam o contrário. Esses ressuscitarão para a condenação. João capítulo 5, versículo 28 a 29. Então veja, temeram. Então, por que os homens não temem hoje? Porque eles acham que ficaram impunes. No versículo 14, vimos homens que acreditavam em Deus feitos por mãos humanas, orando ao Deus único. Não sabemos até que ponto foi este impacto na vida desses marinheiros, nós não sabemos. A oração que eles fizeram no versículo 14 é uma oração bonita, uma oração de alguém que está realmente contrito, que está ali impactado. Se deixaram ou não as práticas pagãs, é difícil saber isso também, porque, mas essa experiência, eu tenho certeza que a experiência que eles tiveram ali, vendo que Deus estava por trás daquela tempestade, levou a eles temerem ao Senhor, e de uma maneira marcante e inesquecível. Qualquer um ficaria impactado de saber que Deus estava fazendo aquilo. Dizer que os marinheiros se converteram ao Senhor, não podemos afirmar isso, não. Mas pode ter sido o início dela. Jonas foi totalmente usado por Deus? É uma pergunta. Jonas foi totalmente usado por Deus? Eu respondo sim. Querendo ele ou não. Agora, interessante entender isso. Ele foi o meio pelo qual o Senhor Deus se revelou àqueles homens, os agraciando de conhecer o único Deus, mesmo sendo em meio àquela tribulação. Ou seja, o Senhor Deus queria se revelar àqueles marinheiros. Deus usou Jonas, mesmo Jonas não querendo ser usado por Deus. Mas não, você não quer ser usado, eu uso do mesmo jeito. Eu uso e faço o que eu quero. Por isso que muitas vezes o Senhor Deus, Ele pode falar através de um pecador, alguém que ouviu falar de Deus, pode usar uma pessoa? Pode. Mas não é por causa dessa pessoa, é por causa daquele que Ele quer atingir. Algumas pessoas pregam, falam de Deus, mas não tem vida com Deus. Às vezes pode ser alguém que está convidando alguém para vir na igreja, ou uma mensagem. Deixa eu te explicar uma coisa. Os meios Deus usa o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Quando Deus quer resgatar alguém, Ele pega até um homem que está em pecado, como Jonas, para poder se revelar a uma outra pessoa. Não é por causa de Jonas, era por causa daqueles marinheiros que o Senhor Deus se revelou. Amém? Continuando. Penso eu que estes marinheiros, assim que chegaram ao porto, chegaram ao porto, atracaram o navio em terra, ao voltarem para suas vidas cotidianas, eles relataram essas histórias a outras pessoas. Qualquer um contaria a experiência que teve. Certamente, para quem ouviu o testemunho dos marinheiros, foi impactante. Mas para quem viveu a experiência, se eles soubessem antes que eles iam passar por aquilo, eu acredito que eles fugiriam até como Jonas. Então, por isso que quando ouvir testemunho é bom. Eu quero ver você passar por aquilo. Testemunho, quando nós ouvimos, nos ajuda, mas passar por ele é um desafio. Vamos lá então. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor, Ele age de formas inimagináveis, imprevisíveis. Os seus pensamentos vão além dos nossos, além da nossa imaginação, dos nossos porquê, para quê. No capítulo 2:9 diz que a salvação ao Senhor pertence à salvação, pertence a Ele, então é Ele que age. Quando lemos e vemos o Senhor Deus agindo na história, como Ele fez aqui, desta forma,
Que fica claro Deus intervindo na história, nesse livro de Jonas. E o tema principal do livro de Jonas é exatamente esse aqui, ao Senhor pertence a salvação. O livro inteiro está baseado nesta frase. Veja, devemos ser gratos e não ter medo de sua soberania, pois seu agir atravessa gerações. O que o Senhor Deus faz uma pessoa aqui não é só por ela, está atingindo outras gerações futuras. Se o Senhor Deus quer salvar alguém, Ele salvará. Repito, os meios pelos quais o Senhor age sempre nos será um mistério, sempre. Porque os pensamentos do Senhor vão além dos nossos. Vamos ver um texto que nos ajuda a entender isso. Isaías capítulo 55, versículo de 7 a 9, vai ficar no Data Show. Você fica aí em Jonas 1:16, que nós vamos para o 17 daqui a pouco. Isaías 55, versículo de 7 a 9. Apareceu aqui, vocês digam glória a Deus. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus. É só para testar se você está prestando atenção. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. O que o Senhor Deus quer dizer assim, de uma forma bem simples: o máximo que você pode enxergar aqui em Águas de Lindóia, o morro mais alto aqui é Morro Pelado, não é isso que chama? Então, é isso mesmo? Isso, né? Morro do quê? Morro Pelado. Então, o máximo que Águas de Lindóia, o máximo que você pode ver aqui é o Morro Pelado. Só que o Senhor Deus está lá nas alturas, acima daquilo que Ele criou, então Ele está enxergando o universo inteiro. Antes de você pensar, Ele já enxergou tudo. Antes da chuva vir, Ele já sabe. Tudo. Está querendo dizer para todos nós, não queira ficar nessa sua expectativa e querer tentar entender todas as coisas. Deus está além dos nossos pensamentos. A maneira que Ele faz, a maneira que Ele age sempre é para fazer o bem, para salvar aqueles que Ele deseja. Continuando, veja, no versículo 16 tem aquela parte que diz ali: e ofereceram sacrifício ao Senhor. Então, quando eu estiver lendo aqui, depois que eu ler o texto, já tem que estar em Jonas. Então está escrito ali, olha, e ofereceram sacrifício ao Senhor. Vamos entender um pouco isso. No original, no hebraico, está dito assim: oferecendo sacrifício comunitário ao Senhor. E aqui tem algumas opções dessa oferta que eles fizeram, porque eles tiveram um livramento, eles conheceram o Deus único, eles viram o poder do Deus único, então era comum, todo o livramento que tinham, fazer algum tipo de agrado a Deus. No caso deles aqui, eles eram acostumados a fazer agrados aos deuses. Até hoje, nós sabemos que muitas pessoas fazem oferendas no mar, e, enfim, tantas outras coisas. Em Israel, nós vamos ler aqui, você vai entender. Então, veja, ofertas e sacrifícios oferecidos ao Senhor no navio pode ser improvável, já que eles jogaram as cargas no mar. Porém, nós não sabemos se eles jogaram todas as cargas. Eles poderiam ter deixado os alimentos e as bebidas. E aí sim, eles poderiam ter feito ofertas no navio, que poderia ser feita a oferta de libação, de derramar o líquido no mar, ou seja, eles poderiam pegar o vinho, as bebidas, e derramar aquilo, falar assim: nós não vamos beber isso, nós não vamos usar isso, e jogar e oferecer isso então ao Senhor também. Eles poderiam fazer até oferendas com alimentos, poderiam ter chegado ali no porto, o navio foi atracado, então eles pegaram os alimentos e jogaram no mar. Era um ritual pagão, eles eram muito acostumados a fazer esse tipo de ritual, então poderia ser assim também. A outra possibilidade, aí os estudiosos, comentaristas, eles dizem que havia uma possibilidade desses marinheiros terem chegado em Jope e ter ido até uma tribo de Israel e
fala, olha, nós queremos fazer uma oferta, um sacrifício ao Senhor Deus, ao Deus de vocês, ao Deus único, que aqui não quer dizer que eles deixaram de cultuar os outros deuses, mas eles poderiam ter ido a uma tribo de Israel e falar, olha, nós queremos fazer uma oferta, que também isso é muito improvável, porque os estrangeiros poderiam fazer ofertas, mas tinha todo um ritual para ser feito, e principalmente isso tinha que ser feito em Jerusalém. Então, aqui fica muito vago isso. Como eu disse, a questão de libação, se nós formos em 2 Samuel capítulo 23, olha para a gente citar um exemplo, vamos lembrar disso. Tem uma oferta aqui que Davi faz. Por isso que eu falei sobre oferta de libação, que eles poderiam ter oferecido esse sacrifício de uma forma rápida ali, poderiam ter feito isso. Então olha para vocês verem em 2 Samuel 23, de 15 a 16. Quando eu falo de oferecer uma água, por exemplo, oferecer uma bebida, alguma coisa nesse sentido. Estou dando exemplos de possibilidades que poderiam, para você aprender um pouco sobre essa questão de ofertas e sacrifícios. Davi expressou, na versão NVI, acha aí para mim. Enquanto ele vai achando, depois que achar que vocês falam glória a Deus, tá? Então, no povo de Deus, preste atenção, no povo de Deus, os hebreus eles já tinham... eles já eram orientados por Moisés em Êxodo, Levítico, onde, quando, que tipos de ofertas eles deveriam fazer e ser praticados ao Senhor Deus. Então eles não poderiam fazer de qualquer jeito. Então todas as ofertas tinham local, como tinha que ser feito, o que ser feito, a quantidade. Então era tudo assim. Por isso que eu digo que eles eram estrangeiros, eles ofereceram sacrifício e fizeram votos. Então, se eles realmente fizeram isso, eles teriam que ir até um sacerdote para poder fazer isso, que é muito improvável. Em 2 Samuel 23, 15 diz assim, Davi expressou forte desejo, quem me dera se me trouxessem água da cisterna para a porta de Belém, da porta de Belém. Então aqueles 3 soldados dele, de elite, atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou como uma oferta ao Senhor. E aí ele vai dizer ali, quem sou eu que vou beber essa água e tal. Ele continua. Então veja que poderia ser feito dessa forma também. Esses homens eram estrangeiros, mesmo, como eu já disse, voltaram para Jope, não podemos afirmar que eles foram até uma tribo de Israel e seguiram as regras estabelecidas pelo Senhor. Muito provável, então, é que eles realizaram esse sacrifício, essa oferta, do jeito que eles faziam aos deuses, simplesmente por ser uma prática comum, para agradar aos deuses. Ali no barco mesmo, ou ao chegar no ponto, eles poderiam ter feito, então, uma oferta de libação, derramar ali as bebidas, ou até mesmo refeições. Eles comiam uma refeição e jogavam a outra parte no mar. Então aqui tem, só dar uma aprofundadinha para vocês entenderem, Levítico também, capítulo 2, vai falar sobre essa questão de oferenda de comida, que era muito comum. E hoje você vê aí, no Brasil, chega no final do ano aí, quantas pessoas que vão lá e oferecem comida. Amém? Continuando no versículo 16, para a gente fechar esse versículo 16, tem um pedaço aí que diz assim, no versículo 16, e fizeram votos. Já está aí? E fizeram votos. Geralmente, todas as vezes que eles faziam ofertas e sacrifícios, eram acompanhados de votos e promessas. Era muito difícil alguém fazer uma oferta de sacrifício e não ser acompanhado de uma promessa, de um voto. Esses votos poderiam ser de todo tipo. Então preste atenção em mim. Desde adorar somente ao único Deus, a levantar um altar a Ele, em suas terras, ou lembrar uma vez por ano, na data prometida, e repetir essas ofertas e sacrifícios. Então eles poderiam ter, além de ter feito essa oferta, dizer assim, nós voltaremos neste lugar, ou poderiam fazer isso na terra deles, levantar um altar, e falar, todas as vezes que chegar nessa data, nós iremos oferecer aqui a mesma oferta, nós iremos fazer o mesmo tipo de ritual. Então eles fizeram votos. Agora, veja, eu quero deixar uma coisa aqui que eu destaquei de manhã. Eclesiastes 5:4, já deixa para mim, depois que eu terminar de ler, já volta para Jonas. Eclesiastes 5:4 nos deixa aqui um ensino, porque tem muita gente que faz promessa para Deus, isso é voto.
Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ofertar aquilo outro. Se você fez voto com o Senhor, cumpra. Cuidado com o que você promete que você vai fazer. Você pode chegar em mim e falar, pastor, eu vou fazer um compromisso de tal. Cuidado, cumpra. Com o homem, nem com o homem a gente pode deixar de cumprir os nossos compromissos. Imagina você fazendo um voto com Deus. Cuidado com essas coisas. Por isso que quando existe aí alguns tipos de campanhas que colocam votos para fazer, irmãos, toma muito cuidado com isso. Se você não der conta, não faça. Eu fiz porque o outro pediu. Não. Olha o que está escrito aí em Eclesiastes 5:4. Vai dizer assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Vou ler de novo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Continuando então agora no versículo 17. Vamos ao versículo 17 de Jonas, capítulo 1, 17, último versículo do capítulo 1. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Presta atenção, esse relato aqui não é um conto de fadas, não é uma lenda, não é a ficção, não é um filme de Steven Spielberg, nada disso. Muito menos uma parábola e nem é uma ilustração. É real, aconteceu. A prova disso é Jesus, que é a nossa autoridade maior nas Escrituras. Ele é a nossa chave hermenêutica. Ele disse, ele assinou embaixo, aconteceu, aquilo é um sinal. Vamos ver isso? Mateus capítulo 12, versículo 39 a 40. Mateus capítulo 12, 39 a 40. Lembrando que todas as vezes que aparecer aqui, vocês têm que falar o quê? Glória a Deus, para vocês me ajudarem aqui a ver que passou um data show. Mateus 12, 39 a 40. Então veja, Jesus, ele confirma que isso aconteceu. Não apareceu ainda? Então, cadê o glória a Deus? Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre, aqui está falando baleia na versão Almeida Corrigida Fiel, mas veja que a Almeida Corrigida Fiel é uma tradução muito próxima ao original. Agora tem um detalhe, essa palavra aqui nem no grego, o tradutor colocou aqui por conta dele baleia, porque a palavra aqui é kitos, que em grego é peixe grande, ou um monstro, tal, alguma coisa, mas não cita baleia. Então veja que nós falamos grande peixe, porque no hebraico também não nos dá esse nome de baleia, é peixe grande. Então aqui a palavra em grego aqui é kitos, que é peixe grande. Então, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe grande, da baleia, assim, aqui ele está falando baleia, eu estou lendo porque está na versão Almeida Corrigida Fiel, mas é kitos, peixe grande, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Voltando então para o versículo 17, da mesma forma que Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia, assim também aconteceu com Jonas. Continuando no versículo 17, preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Sim, foi Ele quem preparou este grande peixe. Não podemos dizer que foi uma baleia, porque a palavra no hebraico empregada aqui é dag, traduzindo peixe grande. E no grego, kitos, como eu já falei, também é grande peixe. Um artigo no site Terra, vocês podem até pesquisar, se você colocar lá, fazer essa pesquisa com esse título aqui. Há alguns anos atrás, uma cientista brasileira, o título dessa reportagem está escrito assim: conhecemos pouco mais de 1% do que tem no oceano. Se em terra, até os dias de hoje, são catalogados inúmeras espécies de seres viventes, animais, imaginemos nós,
dentro dos oceanos que compõem 75% de água em todo o planeta Terra. Os cientistas também, tem um brasileiro que chama Adalto Lourenço, se eu não me engano é isso mesmo, ele mesmo fala, nem em terra, nem nas florestas, tem muitas florestas para serem exploradas, tem muitos animais que nós não sabemos. Então imagina no mar, tá? Este grande peixe, então, foi providenciado por Deus, sim, para salvar Jonas e evitar que ele viesse a morrer afogado. O Senhor Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Agiu antes que Jonas pensasse em se jogar no mar. Ele já agiu. Continuando aí no versículo, está escrito para que tragasse Jonas. Já está no versículo 17, né? Então acompanha lá. Para que tragasse Jonas. O que é tragar? Engolir. Sem dúvida para engolir, né? Uma pessoa só se for um peixe muito grande. Aí sim, nós podemos fazer comparações, como aquela baleia cachalote, é isso mesmo, né? Cachalote. Eu vi um vídeo, acho que é coisa recente, aí, do ano passado ou desse ano, que uma dessas baleias cachalote, ela engole um mergulhador e ele estava com aquele cilindro de oxigênio, com tudo. Né? Mas eu acho que ela colocou para fora porque não foi digestivo, não. Aqui não foi castigo de Deus sobre Jonas, aqui foi misericórdia. Se fosse juízo de Deus, este grande peixe teria engolido e mastigado, raptado ainda no barco. Seria aquela cena terrível. A prova dessa misericórdia é que este grande peixe tinha em seu interior condições para que Jonas sobrevivesse e até conseguisse respirar lá dentro. Deus proveu também este milagre. Penso eu que Jonas teve que fazer um jejum os 3 dias lá dentro, né? Porque o que queria comer lá dentro daquele grande peixe? Então ele aproveitou para fazer um grande jejum. 3 dias de densas trevas foram suficientes para Jonas lembrar de Salmos e fazer uma profunda oração de ação de graças no capítulo 2. Então vamos aí então agora no versículo 1 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao seu... Então, vocês estão acompanhando. Das entranhas do peixe. Veja, 3 dias e 3 noites em uma masmorra, uma solitária. Eu estou citando esses exemplos, que é o que dá para a gente ter noção de escuridão total. Em qualquer lugar estranho, faria qualquer mortal se lembrar de Deus e pedir socorro. Qualquer um, numa situação como essa de Jonas. Imagina você sendo sequestrado, com o olho tampado, e você foi jogado num lugar escuro, não tem luz, não tem nada. Qualquer mortal nessa terra vai lembrar de Deus. Neste resgate relâmpago, penso eu que algumas perguntas surgiram com Jonas. Como, por exemplo, onde eu estou? Que lugar é esse? Será que eu morri ou estou no inferno? Está tudo escuro lá, né? Então, vamos fazer associação de densas trevas. Depois de gritar muito, eu faria essas perguntas. Pediria socorro, etc. Interessante é que a viagem de Jonas era só de ida para Tarsis, mas o Senhor Deus providenciou o transporte de volta. Continuando no versículo 1, e orou Jonas. E orou Jonas. Por que será que nós, seres humanos, só oramos quando estamos numa enroscada? Por que nós, seres humanos, só oramos, lembramos de Deus, quando estamos em uma enroscada? O medo, o pânico, a doença, a sensação que a morte está próxima, podem ser grandes evangelistas, além de proporcionarem oportunidades para se voltar para Deus. Mas eu pergunto, para que esperar chegar nesse ponto de sofrimento? Passar por horrores e, além disso, sofrer as consequências do pecado, perdas. Veja, que nenhuma dessa situação sejam os meios que levam os homens a Deus. Não deveria ser, mas é o que está sendo. Viver no oculto tem prazo de validade. Uma hora a casa cai. Ser pego em flagrante é vergonhoso.
O caminho menos doloroso é o da humilhação ao Senhor, antes que o pecado nos envergonhe. Continuando no versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas. Das entranhas? Isso. Já era hora, né? Porque Jonas até agora não tinha orado, não tinha feito nada. Já era hora. Jonas orou de um rebelde sendo disciplinado para ser um arrependido disposto a servir. Rebelde está sendo disciplinado, então ele passa a ser agora, depois dessa oração, com esta oração ele passa a ser um arrependido disposto a servir. A oração pode muito em Deus. Nesta oração que Jonas vai fazer, mostra alguém que desistiu de lutar contra Deus e passa a servi-lo e até adorá-lo. Nesta oração que Jonas vai fazer, ele deixa a sua alma falar, ao invés dos seus lábios proferirem palavras ao vento. Ou seja, essa oração de Jonas é uma oração que sai do seu interior com sinceridade, não seria uma oração da boca para fora. Nesta oração, Jonas assume, sim, ele é o meu Deus. Veja que ele diz aqui, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Não basta dizer que o Senhor é o seu Senhor, se o seu tudo não vive para Ele, se o seu todo não vive para Ele. O Senhor é o nosso Deus na plenitude, se a minha vida é toda dele. Eu não posso, parte da minha vida é dele, Deus quer tudo. O Senhor Jesus Cristo comprou você e a mim com sangue. Tudo. E Ele quer transformar essa história. Ele quer nos regenerar. Continuando. Quem está e quer continuar no pecado, não ora. Veja isso aqui. Quem está no pecado e quer continuar no pecado, essa pessoa não ora. Foi o que aconteceu com Jonas. Olha, Jonas em pecado, ele não orou para ir para Jope. Ele não orou. Ele sai ali de Gat-Hefer e não ora. Não orou para ir para Tarsis, não orou para pegar o navio, não orou no navio, não orou durante a tempestade, não orou quando pediram para ele orar para o seu Deus, não orou quando foi jogado ao mar, mas quando chegou no fundo do poço, aí sim. Então ele não ora quando ele foi jogado ao mar, mas quando ele chega no fundo do poço, quando viu que nem morrer ele conseguia, e que estar naquele lugar que ele estava, naquela escuridão, no ventre daquele grande peixe, que ali era uma tortura infernal. Morre então o orgulho de Jonas, para nascer a necessidade e força para orar. Ter tempo é importante. Esse tempo que Jonas passou ali de 3 dias e 3 noites, sem celular, sem ninguém para conversar, sem absolutamente, totalmente escuro, sem Netflix, sem futebol, sem BBB, sem comida, faz qualquer desviado a fazer a mais sincera das orações. Neste retiro espiritual que Jonas ficou nas entranhas deste grande peixe, seria uma excelente opção para os Jonas de hoje em dia. Saírem de lá leves, cheios de Deus, cantando lindos louvores. Veja, não importa o lugar que você está, se você quer orar com humildade, sinceridade, de coração, ainda que seja numa prisão, desejando abandonar os seus pecados, confessando os seus pecados, os ouvidos do Senhor estarão atentos para nos ouvir e para estender as suas mãos. Quer ver isso? Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, nós encerramos com a oração. Isaías 59. Glória a Deus. Versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida,
para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade, ela pode ser entendida também quando alguém quer andar com Deus, mas não quer abandonar o pecado. Ela acha que aquilo é normal. Não. Quando o pecado se torna normal, como por exemplo o aborto, isso se torna iniquidade. Não. As nossas iniquidades, nós temos que abandonar elas. E aí sim, o Senhor Deus está disposto a nos ouvir. Veja, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. O Senhor Deus quer ouvir. Pode estar lá no fundo do poço. Salmo 139 nos ajuda a entender isso também. Quando Davi escreve esse salmo, dizendo: onde eu posso me esconder do Senhor? Se eu monto a minha cama no abismo, o Senhor lá está. Se eu monto no céu, o Senhor está. Onde eu estiver, o Senhor vai estar. O problema não é Deus estar naquele lugar. O problema maior é você não entender que se você não quiser abandonar o pecado, o Senhor Deus não ouve e não ouvirá. Não ouvir aqui é não dar atenção para a sua oração. Mas se você estiver disposto a se arrepender dos seus pecados, se você estiver disposto a abandonar os seus pecados. Jonas aqui teve que passar por esta situação humilhante, não precisava ter chegado a esse ponto. Mas a verdade é que Jonas aqui ele queria morrer. Quando nós avaliamos aqui com detalhes, Jonas não queria mais nada, ele queria sumir. Mas Deus queria usá-lo. Mas Deus foi misericordioso. Deu um tempo ele refrescar a cabeça dele, ficar lá quietinho lá não. Vai pensando aí. Eu estou aqui. Na hora que você cansar de ser rebelde, você me chama, eu vou estar aqui, tá bom? Para te ouvir. Fica aí. Igual a criança coloca no quarto. Na hora que você se acalmar, aí eu volto a falar com você. Jonas, então, ele se arrepende e ele ora ao Senhor, como nós vimos aí no versículo 2. Ele ora, no versículo 1, ele ora ao Senhor e ele reconhece que é o seu Deus das entranhas do peixe. Amém? Não importa o lugar que nós estejamos. Se eu, nesse tempo, no lugar que eu estou, eu reconheço que eu preciso me reconciliar com Deus, que eu estou errado, que eu preciso endireitar a minha vida com o Senhor Deus, Ele está disposto a te ouvir e te ajudar a sair dessas entranhas, desse lugar obscuro. É isso que nós vamos ver no capítulo 2 até o versículo 10. Nós vamos ver o que nesse capítulo 2, semana que vem? Jonas orando e Deus então tirando ele deste lugar. Então o que eu quero te dizer? O que eu quero que você entenda? Não tem pecado nessa terra que te tranque de uma forma que Deus não possa te tirar de lá. Ele pode, mas você tem que fazer a oração que Jonas fez. Você tem que se arrepender como Jonas se arrependeu aqui. Vamos orar? Tá? Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, por esse tempo até mesmo de resumo. Nós levantamos vários pontos, meditamos em muitas coisas. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de expor as Escrituras com os meus irmãos que estão aqui. Senhor Deus, que abençoe as pessoas que irão ouvir esta mensagem também. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, pela companhia, por tudo, durante a semana, nas pesquisas, nas meditações. Eu agradeço ao Senhor por essa palavra e que seja lançada uma semente no coração de cada um e que ela venha dar muitos frutos na vida de todos que estão ouvindo essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.